Estas crianças são argentinas. A língua que estão aprendendo é o galês. A cidade fica na Patagônia, a 13.000 quilômetros do país de Gales. Por quê? Porque há 6.000 pessoas na Patagônia falando uma língua de uma ilha que elas nunca viram. Quando você começa a fazer essa pergunta, encontra outras. Por que existe um vinhedo na Argentina mais alto do que qualquer outro vinhedo da Terra? Por que uma onça-pintada caminhou livre por uma área úmida no ano passado, pela primeira vez desde 1955? E de quem era a mão que deixou uma marca na parede de uma caverna há 9.000 anos, com 6 dedos? 10 lugares. 10 perguntas. Um país que não é aquilo que disseram que ele era. Para encontrar a primeira resposta, precisamos ir a um lugar onde ninguém queria viver. Este é o Canyon do Rio Pinturas, na Patagônia. 200 quilômetros da cidade mais próxima. A estrada de entrada é de cascalho. A estrada de saída é a mesma estrada. E aqui, sob uma saliência de pedra, estão 829 mãos humanas. A maioria delas são mãos esquerdas. A maioria é pequena, mais ou menos do tamanho da mão de um adolescente. Uma delas tem 6 dedos. De quem são essas mãos? As primeiras mãos foram pressionadas contra esta parede há cerca de 11.000 anos. Os artistas seguravam um osso oco, um tubo cortado da perna de um guanaco, e sopravam pigmento sobre os dedos. Óxido de ferro para o vermelho. Óxido de manganês para o preto. Um mineral chamado natrojarosita para o amarelo. Eles fizeram isso durante 9.000 anos, geração após geração. E então, por volta do ano 700, eles pararam. Não sabemos por quê. Não sabemos exatamente quem eram. Acredita-se que tenham sido os ancestrais dos caçadores-coletores, que os mapas europeus mais tarde chamariam de Tehuelche. Mas os nomes dos artistas desapareceram. O que sabemos é o que mais eles pintaram. Um círculo de homens conduzindo a presa para uma ravina. A pegada de um puma. Uma ema com as asas abertas. E as mãos. Sempre as mãos. Em 1999, a Unesco declarou este cânion Patrimônio Mundial. Em 2015, as terras ao redor foram compradas de uma fazenda privada e colocadas sob conservação. As marcas das mãos ainda estão aqui. O vento que carregou o pigmento ainda está aqui. Eles foram as primeiras pessoas que escolheram ficar na Patagônia. Muito antes de alguém construir uma cidade aqui. Muito antes de este lugar ter um nome. O que faz alguém pressionar a mão contra a rocha e dizer, eu estive aqui? 3.000 quilômetros ao norte deste cânion, a resposta ainda está sendo dada. Não na pedra, na terra. Primeiro de agosto. Antes do nascer do sol, nas terras altas de Jujuy, a terra é alimentada. Este vale tem sido uma estrada há 10.000 anos. Antes de os incas construírem seu império, caravanas de lhamas
caminhavam de norte a sul, carregando sal, tecidos, carne seca e cobre. Os incas vieram, depois os espanhóis, depois soldados lutaram pela independência. Cada civilização que passou por este vale deixou algo para trás. Este ritual se chama corpachada. Em Quechua, a palavra pacha significa tanto mundo quanto terra. Mama significa mãe. O buraco no chão é a boca dela. O que entra nele, folhas de coca, xixa, milho, comida da sua própria mesa, é o que você deve a ela pelo ano. Os anciãos conduzem o ritual. As crianças observam e memorizam. As comunidades quichuas deste vale fazem isso todo mês de agosto, há mais tempo do que qualquer pessoa consegue contar. Não como apresentação, não para turistas, mas porque a colheita depende disso. Atrás da cidade de Humahuaca, 25 quilômetros por uma estrada de cascalho, outra coisa espera. Cerro Hornacal. 25 quilômetros de montanha listrada em 14 cores. Essas cores não são pintadas, não são manchas minerais na superfície, são camadas. Há 600 milhões de anos, esta montanha era o fundo de um mar raso. Quando o mar recuou, deixou para trás camadas de calcário, óxido de ferro, cobre e enxofre, cada mineral com uma cor diferente, cada camada com uma idade diferente. Então os Andes se ergueram. Eles inclinaram o fundo do mar de lado. O que você está vendo são 600 milhões de anos, em pé sobre a própria borda. 10 mil anos de pessoas passando por este vale. Um ritual que nunca foi embora. As mesmas mãos que construíram impérios aqui também aprenderam a pedir permissão. Isto não é o país de Gales. Mas os penhascos se parecem com os do país de Gales. E dentro das escolas deste vale, algo soa como o país de Gales. Calonlan. Um coração puro, um coração em paz. Isto é a Patagônia. As crianças nesta sala são argentinas. As palavras que estão aprendendo são galesas. A terra natal delas, aquela de onde vieram as palavras, fica a 13 mil quilômetros de distância. No dia 28 de maio de 1865, um antigo veleiro mercante adaptado, chamado Mimosa, deixou Liverpool com 153 passageiros a bordo. Elas não estavam procurando ouro, não estavam fugindo da fome. Estavam fugindo por causa de uma língua. Em 1865, a Inglaterra estava fechando escolas galesas. As crianças eram punidas por falar galês na sala de aula. Um grupo de nacionalistas galeses decidiu que o único lugar onde o galês poderia sobreviver livremente era em algum lugar de que a Inglaterra nunca tivesse ouvido falar. Eles escolheram a Patagônia, não porque fosse uma terra boa, mas porque ninguém mais a queria. Elas chegaram e encontraram o deserto, sem árvores, sem água doce que conseguissem encontrar. Temperaturas para as quais não estavam preparados. No primeiro inverno, o governo argentino enviou suprimentos emergenciais de comida, ou eles não teriam sobrevivido. Mas eles ficaram. Construíram cidades, deram a elas nomes galeses, fundaram uma escola e continuaram falando. Hoje, 3 escolas bilíngues funcionam em Chubut. Cerca de 5 mil pessoas neste vale ainda falam galês como língua cotidiana.
Todos os anos, 3 oficiais de desenvolvimento linguístico voam do país de Gales para ensinar aqui durante 10 meses. O Eisteddfod acontece 2 vezes por ano aqui, uma vez para os jovens, outra para os adultos. Ele é realizado em galês e espanhol. Os jurados são bilíngues. Os troféus têm nomes galeses. No país de Gales, o galês está em declínio. Na Patagônia, os filhos de pessoas que nunca pisaram no país de Gales estão escolhendo aprendê-lo. Não porque precisam, mas porque é a única identidade que é completamente deles. A 3.000 metros de altitude, você ouve a própria respiração antes de ouvir qualquer outra coisa. O ar é tão rarefeito que um pequeno lance de escadas parece uma colina. Aqui em cima, a água ferve mais cedo. As pernas ficam pesadas. As frases ficam mais curtas. A maioria das plantações desiste muito antes desta altitude. As uvas não receberam esse aviso. Este é o Vale Calchaquí, no noroeste da Argentina. Um deserto de altitude, esculpido entre os Andes e a Sierra de la Conquija, com fundos de vale que já estão a 2.000 metros de altitude. Saindo da cidade de Salta, leva quase um dia inteiro por estradas de montanha e cascalho para chegar até aqui. Os vilarejos ao longo desta rota sobreviveram durante séculos, com cabras, milho e tudo aquilo que o céu permitia. Em 1831, uma vinícola foi fundada em um desses vales. Ela se chamava Colomé. Durante décadas, foi uma história local. Vinho simples, vilarejo pequeno, sem eletricidade, sem uma estrada fácil para entrar ou sair. No fim do século XX, muitos jovens tinham ido embora. O vale era lindo e quase ninguém sabia que ele existia. Em 2001, um empresário suíço chamado Donald Hess comprou a Colomé. Enólogos de Mendoza balançaram a cabeça. Investidores disseram a ele que era remoto demais, alto demais, arriscado demais. Ele ouviu. Depois começou a plantar mais alto. 2.300 metros. 2.600. 2.900. Até que finalmente, a 3.111 metros acima do nível do mar, ele parou. Roger. A Colomé chama esse terreno de altura máxima, o vinhedo mais alto de sua propriedade. Um museu de arte de luz de James Turrell existe aqui agora. Em um vale onde há mais dias de céu limpo do que em quase qualquer outro lugar da Argentina. O vilarejo ao redor tem uma escola, trabalho estável e um motivo para que suas crianças imaginem um futuro ali. Mendoza tornou o vinho argentino famoso. O Vale Calchaquí o tornou extremo. É assim que se parece ficar quando a escolha está entre partir. Ao aprender a cultivar no céu, longe desses vales elevados, no meio das colinas onduladas de Córdoba, outra comunidade escolheu mudar tudo em sua forma de viver. Não subindo mais alto, mas desacelerando até que os carros desaparecessem. Você percebe o que está faltando antes de perceber o que está ali. Há uma barreira na entrada de La Cumbrecita. Você pode dirigir até ela, mas não pode entrar de carro. Depois da barreira, não há ruas, apenas trilhas, escadas de pedra
e o som do Rio del Medio correndo pelo centro da cidade. La Cumbrecita fica a 120 quilômetros da cidade de Córdoba. Tem cerca de 1.000 moradores permanentes. Parece um vilarejo que foi carregado da Baviera e colocado no hemisfério errado. Em 1934, um engenheiro alemão chamado Helmut Kajolczyk comprou 500 hectares desta encosta. Ele trabalhava para a Siemens em Buenos Aires, projetando pontes por todo o país. Queria um lugar que se parecesse com sua terra natal. A terra que comprou era quase toda rocha nua, com quase nenhuma vegetação. No fim de uma estrada que mal existia. Ele trouxe sementes da Alemanha, plantou-as ele mesmo. Construiu uma casa em estilo alpino e depois disse aos vizinhos que compraram terras dele: construam do mesmo jeito, ou não construam nada. Nada de caixas de concreto, nada de telhados planos, nada de cercas bloqueando a vista da montanha. A arquitetura da nostalgia se tornou a arquitetura da lei. Os carros desapareceram em etapas. Primeiro foram gradualmente restringidos, depois proibidos no centro do vilarejo. O lixo é transformado em composto. A água vem do rio, administrada pela comunidade. Painéis solares ficam sobre os telhados alpinos. Toda decisão sobre construção, plantio e infraestrutura passa por um processo comunitário. Todos os dias, a cidade fica de um lado daquela barreira. E isto fica do outro. Na maioria dos mapas da Argentina, esta parte parece ser o litoral. Uma borda plana e verde, onde o Rio Paraná encontra o Rio de la Plata. Vista do alto, você percebe que não é litoral coisa nenhuma. É água. 14.000 quilômetros quadrados de água, divididos em milhares de ilhas e canais chamados Delta do Paraná. Na ponta sul deste labirinto fica a cidade de Tigre, a 30 quilômetros do centro de Buenos Aires. A partir daqui, as estradas acabam e os rios começam. 5.000 famílias vivem nas ilhas logo depois desta estação de trem. Suas casas ficam sobre palafitas, seus jardins alagam, seu endereço é um pier, não uma rua. Se você cresce em Buenos Aires, aprende rotas de ônibus e linhas de metrô. Se você cresce nestas ilhas, memoriza outra coisa. O horário da lancha coletiva, o barco coletivo. É a versão fluvial de um ônibus urbano. Ela se move devagar pelos canais, buzinando uma vez em cada pier. Quando a única forma de sair à noite é esperar no escuro até uma luz aparecer sobre a água. Na capital, engarrafamentos e greves de metrô decidem quando o seu dia começa. Aqui, um único barco atrasado pode mudar uma semana inteira. Os cavalos chegam antes do sol. Às 6 da manhã, já é possível ouvir cascos nas pedras das ruas e esporas batendo nos estribos. Uma vez por ano, em novembro, San Antonio de Areco desperta como se o século XX nunca tivesse acontecido. Esta é a Fiesta de la Tradición, ou Dia da Tradición, e há uma regra não escrita aqui. Se você está se vestindo de gaúcho para os turistas, as pessoas percebem.
San Antonio de Areco é uma cidade de 25 mil habitantes, a 112 quilômetros de Buenos Aires. Tem uma praça, um rio, uma rua principal e mais celas do que semáforos. Durante a maior parte do ano, é silenciosa, mas na semana em torno do dia 10 de novembro, ela se torna o centro do universo gaúcho. O festival nasceu na década de 1930, quando os moradores decidiram que deveria haver um dia para homenagear a vida gaúcha. Eles escolheram o aniversário de José Hernández, o poeta que escreveu Martim Fierro, a epopeia do gaúcho. Pouco depois, o próprio escritor da cidade, Ricardo Guiraldes, publicou Dom Segundo Sombra, um romance ambientado nesta mesma cidade e em seus arredores. San Antonio de Areco deixou de ser apenas mais uma cidade nos Pampas. Tornou-se o lugar onde o gaúcho passou de estereótipo a personagem. No dia do desfile, cavaleiros chegam de estâncias de toda a província. Alguns viajando 2 ou 3 dias a cavalo para estar aqui. Eles chegam com suas melhores roupas, chapéus de aba larga, calças bombacha, botas com esporas de prata, cintos incrustados com moedas e filigranas. A prata em suas selas e facas não é bijuteria de fantasia. É riqueza de família, passada de geração em geração e polida para este único dia do ano. A cultura gaúcha não desapareceu quando as ferrovias chegaram. Ela apenas se estreitou, de um modo de vida espalhado por todo um continente para a história de famílias específicas em cidades específicas. Mais ao sul, na estepe aberta da Patagônia, essas famílias ainda trabalham em ranchos tão grandes que pode levar um dia inteiro para cavalgar de uma cerca até a próxima. Ela sai de casa ao amanhecer e volta quando o sol já está quase desaparecendo de novo. Entre uma coisa e outra, não há cidades, não há postos de gasolina, não há outras casas à beira da estrada, apenas cercas, vento e ovelhas. Em algumas estâncias da Patagônia, o vizinho mais próximo pode estar a mais de 50 quilômetros de distância. Se algo quebra, você mesmo conserta. Se algo acontece, você mesmo resolve, ou simplesmente não será resolvido. De 1880 até meados do século XX, as ovelhas transformaram a Patagônia em uma das grandes regiões produtoras de lã do mundo. Por volta de 1950, cerca de 22 milhões de ovelhas pastavam nessas planícies. A lã vinda de tão longe ao sul aquecia pessoas na Europa que jamais saberiam de onde ela vinha. Os ranchos de ovelhas, as estâncias, cobriam a estepe, cada um com dezenas de milhares de animais e um punhado de gaúchos para cuidar deles. Então os números começaram a cair. O sobrepastoreio e os ventos do deserto arrancaram a vegetação. A lã mais barata da Austrália e da Nova Zelândia reduziu a competitividade dos preços patagônicos. Daí, em 1991, o vulcão Hudson, no Chile, entrou em erupção, cobrindo os pastos de cinzas. Em algumas áreas, até metade do rebanho morreu dentro de um mês. No início do século XXI, o número de ovelhas na Patagônia Argentina havia caído para uma fração do seu pico. Uma estância que antes vivia apenas de ovelhas, agora combina gado, turismo e trabalho de conservação para sobreviver. Os hóspedes pagam para passar alguns dias cavalgando, assistindo à tosquia
e comendo assado ao lado da casa principal. Mas por trás dos quartos de hóspedes e dos folhetos turísticos, o trabalho continua o mesmo de sempre. Alguém ainda precisa cavalgar até os postos mais distantes no inverno e contar os animais que ninguém mais jamais verá. Muito ao nordeste, em um tipo muito diferente de área úmida. Se você vê a pegada de uma onça pintada, nunca esquece. O homem que diz isso cresceu verificando suas cercas em busca de postes quebrados e gado doente, não de grandes felinos. Durante a maior parte da sua vida, onça pintada era uma história contada pelo avô, algo que costumava viver aqui, antes que armas, veneno e perda de habitat a apagassem das áreas úmidas. Na província de Corrientes, ninguém com menos de 70 anos jamais tinha visto uma onça pintada na natureza. Os esteros do Iberá cobrem mais de 1,5 milhão de hectares. No nordeste da Argentina, um mosaico de lagoas, pântanos e ilhas flutuantes de vegetação. Durante décadas, grande parte dessa paisagem foi usada para a criação de gado e silvicultura comercial. Plantações de pinheiros e eucaliptos substituíram os campos nativos. Em meados do século XX, a onça pintada, o predador de topo desse sistema, havia sido caçada até a extinção local. No fim da década de 1990, Douglas e Christine Tompkins começaram a comprar grandes fazendas de gado ao redor do Iberá. A ideia deles era simples e radical: retirar o gado, derrubar as cercas internas, restaurar a vegetação nativa e trazer de volta os animais que haviam sido perdidos. Elas doaram centenas de milhares de hectares para criar o Parque Nacional Iberá, uma área protegida hoje maior do que alguns países europeus. Dentro desse parque, uma espécie se tornaria o teste para saber se o ecossistema poderia voltar a ser realmente inteiro. Em 2015, a Rewilding Argentina construiu um centro de reintrodução de onças pintadas em uma das antigas fazendas. Em janeiro de 2021, os portões de um dos recintos foram abertos. Pela primeira vez em cerca de 70 anos, uma onça pintada caminhou para dentro dos ésteros do Iberá, sem nenhuma cerca entre ela e o horizonte. Desde então, pelo menos 33 onças pintadas foram registradas vivendo livres dentro e ao redor do parque. Suas pegadas agora aparecem ao longo dos mesmos diques e trilhas de gado que antes carregavam apenas cascos. Para os pecuaristas próximos ao parque, o retorno da onça pintada não é apenas uma história de conservação. É uma questão de sustento. Uma vaca perdida. Para um grande felino é dinheiro que não volta. Trazer de volta um predador de topo muda tudo abaixo dele. A forma como as capivaras se movem. A forma como os veados se alimentam. A forma como as pessoas falam sobre um lugar que antes viam apenas como pasto. Ainda é um experimento. Mas, pela primeira vez na memória viva daqui, a pergunta não é: o que acontece quando a última onça pintada desaparece? É: o que acontece se elas realmente voltarem? Em outra parte da Argentina, a pergunta é mais antiga. Lá, as pessoas não estão esperando os animais voltarem. Elas caminham entre rochas que se lembram de uma época anterior à existência de qualquer ser humano. Se você continuar seguindo para o oeste, as árvores vão ficando mais raras
e as áreas úmidas se transformam em pedra. As montanhas se erguem, depois desaparecem novamente. Até que tudo o que resta é vento, rocha vermelha e um céu que parece grande demais. Na fronteira entre as províncias de La Rioja e San Juan, existe uma bacia onde o tempo não apenas passou, ele se acumulou. Camada sobre camada, até que 230 milhões de anos de história ficaram expostos ao ar. Talampaya e Istigualasto são dois parques unidos ao longo de um único vale, a Bacia Istigualasto-Villa Unión. Hoje é deserto, penhascos de arenito, leitos de rios secos e estranhas formações rochosas com nomes como o Monge, o Tabuleiro de Xadrez, o Submarino. Mas, no Triássico Superior, isto era uma planície de inundação, cortada por rios, com florestas de árvores altas, samambaias e cavalinhas gigantes. A chuva caía forte em uma estação, e depois não caía nada na seguinte. Os animais seguiam a água e às vezes não conseguiam sair. Quando morriam, seus corpos se acomodavam na lama no fundo de canais e lagos. Mais lama os cobria. Ao longo de milhões de anos, o sedimento virou rocha e o osso virou pedra. O resultado é o registro mais completo da vida triássica encontrado em qualquer lugar da Terra. Uma história contínua desde os primeiros mamíferos e dinossauros até o momento em que os dinossauros começaram a dominar. Neste vale, paleontólogos encontraram o Eoraptor lunensis, um pequeno predador, de 2 patas, mais ou menos do tamanho de um cachorro médio, um dos dinossauros mais antigos que conhecemos. Eles encontraram crânios de Herrerasaurus e os ossos de outras criaturas que parecem meio répteis, meio mamíferos, lembretes de que a evolução não seguiu linhas retas. Troncos fossilizados repousam onde antes existiam florestas. O chão sob seus pés já foi o fundo de um rio que corria muito antes de existir uma Argentina para colocá-lo no mapa. Caminhando hoje pelo cânion de Talampaya, você passa sob paredes de arenito vermelho com mais de 200 metros de altura. Condores circulam acima. Lá embaixo, no chão do cânion, algumas famílias mantêm cabras em pequenos currais de pedra. Vivendo aos pés de penhascos mais antigos do que quase toda a vida complexa em terra firme. É o único lugar do planeta onde você pode ver toda a história do Triássico apresentada em ordem. Em todos os outros lugares deste filme, a pergunta foi: por que as pessoas permanecem em lugares difíceis? Aqui, as rochas respondem a outra pergunta. Quão pequeno é o nosso tempo, comparado ao tempo da Terra? Das mãos em uma parede de caverna a uma onça pintada caminhando pela névoa, de uma língua mantida viva à sombra de outro continente, a uvas engrossando, suas cascas contra um sol mais severo, cada história neste país está assentada sobre esta. Para encontrar a primeira resposta, precisamos ir a um lugar onde ninguém queria viver. Este é o cânion do Rio Pinturas, na Patagônia. 200 quilômetros da cidade mais próxima. A estrada de entrada é de cascalho. A estrada de saída é a mesma estrada. E aqui, sob uma saliência de pedra, estão 829 mãos humanas.
A maioria delas são mãos esquerdas. A maioria é pequena, mais ou menos do tamanho da mão de um adolescente. Uma delas tem 6 dedos. De quem são essas mãos? As primeiras mãos foram pressionadas contra esta parede há cerca de 11.000 anos. Os artistas seguravam um osso oco, um tubo cortado da perna de um guanaco, e sopravam pigmento sobre os dedos. Óxido de ferro para o vermelho. Óxido de manganês para o preto. Um mineral chamado natrojarosita para o amarelo. Eles fizeram isso durante 9.000 anos, geração após geração. E então, por volta do ano 700, eles pararam. Não sabemos por quê. Não sabemos exatamente quem eram. Acredita-se que tenham sido os ancestrais dos caçadores-coletores, que os mapas europeus mais tarde chamariam de Tehuelche. Mas os nomes dos artistas desapareceram. O que sabemos é o que mais eles pintaram. Um círculo de homens conduzindo a presa para uma ravina. A pegada de um puma. Uma ema com as asas abertas. E as mãos. Sempre as mãos. Em 1999, a Unesco declarou este cânion Patrimônio Mundial. Em 2015, as terras ao redor foram compradas de uma fazenda privada e colocadas sob conservação. As marcas das mãos ainda estão aqui. O vento que carregou o pigmento ainda está aqui. Eles foram as primeiras pessoas que escolheram ficar na Patagônia. Muito antes de alguém construir uma cidade aqui. Muito antes de este lugar ter um nome. O que faz alguém pressionar a mão contra a rocha e dizer, eu estive aqui? 3.000 quilômetros ao norte deste cânion, a resposta ainda está sendo dada. Não na pedra, na terra. 1º de agosto. Antes do nascer do sol, nas terras altas de Jujuy, a terra é alimentada. Este vale tem sido uma estrada há 10.000 anos. Antes de os incas construírem seu império, caravanas de lhamas caminhavam de norte a sul, carregando sal, tecidos, carne seca e cobre. Os incas vieram, depois os espanhóis, depois soldados lutaram pela independência. Cada civilização que passou por este vale deixou algo para trás. Este ritual se chama Corpachada. Em Quechua, a palavra pacha significa tanto mundo quanto terra. Mama significa mãe. O buraco no chão é a boca dela. O que entra nele, folhas de coca, xixa, milho, comida da sua própria mesa, é o que você deve a ela pelo ano. Os anciãos conduzem o ritual. As crianças observam e memorizam. As comunidades quichuas deste vale fazem isso todo mês de agosto, há mais tempo do que qualquer pessoa consegue contar. Não como apresentação, não para turistas, mas porque a colheita depende disso. Atrás da cidade de Humahuaca, 25 quilômetros por uma estrada de cascalho, outra coisa espera. Cerro Hornacal. 25 quilômetros de montanha listrada em 14 cores. Essas cores não são pintadas, não são manchas minerais na superfície, são camadas. Há 600 milhões de anos, esta montanha era o fundo de um mar raso. Quando o mar recuou, deixou para trás camadas de calcário,
óxido de ferro, cobre e enxofre, cada mineral com uma cor diferente, cada camada com uma idade diferente. Então os Andes se ergueram. Eles inclinaram o fundo do mar de lado. O que você está vendo são 600 milhões de anos, em pé sobre a própria borda. 10.000 anos de pessoas passando por este vale. Um ritual que nunca foi embora. As mesmas mãos que construíram impérios aqui também aprenderam a pedir permissão. Isto não é o país de Gales. Mas os penhascos se parecem com os do país de Gales. E dentro das escolas deste vale, algo soa como o país de Gales, Calonlan. Um coração puro, um coração em paz. Isto é a Patagônia. As crianças nesta sala são argentinas. As palavras que estão aprendendo são galesas. A terra natal delas, aquela de onde vieram as palavras, fica a 13.000 quilômetros de distância. No dia 28 de maio de 1865, um antigo veleiro mercante adaptado, chamado Mimosa, deixou Liverpool com 153 passageiros a bordo. Elas não estavam procurando ouro, não estavam fugindo da fome. Estavam fugindo por causa de uma língua. Em 1865, a Inglaterra estava fechando escolas galesas. As crianças eram punidas por falar galês na sala de aula. Um grupo de nacionalistas galeses decidiu que o único lugar onde o galês poderia sobreviver livremente era em algum lugar de que a Inglaterra nunca tivesse ouvido falar. Eles escolheram a Patagônia, não porque fosse uma terra boa, mas porque ninguém mais a queria. Elas chegaram e encontraram o deserto, sem árvores, sem água doce que conseguissem encontrar. Temperaturas para as quais não estavam preparados. No primeiro inverno, o governo argentino enviou suprimentos emergenciais de comida, ou eles não teriam sobrevivido. Mas eles ficaram. Construíram cidades, deram a elas nomes galeses, fundaram uma escola e continuaram falando. Hoje, 3 escolas bilíngues funcionam em Chubut. Cerca de 5.000 pessoas neste vale ainda falam galês como língua cotidiana. Todos os anos, 3 oficiais de desenvolvimento linguístico voam do país de Gales para ensinar aqui durante 10 meses. O Eisteddfod acontece 2 vezes por ano aqui, uma vez para os jovens, outra para os adultos. Ele é realizado em galês e espanhol. Os jurados são bilíngues. Os troféus têm nomes galeses. No país de Gales, o galês está em declínio. Na Patagônia, os filhos de pessoas que nunca pisaram no país de Gales estão escolhendo aprendê-lo. Não porque precisam, mas porque é a única identidade que é completamente deles. A 3.000 metros de altitude, você ouve a própria respiração antes de ouvir qualquer outra coisa. O ar é tão rarefeito que um pequeno lance de escadas parece uma colina. Aqui em cima, a água ferve mais cedo. As pernas ficam pesadas. As frases ficam mais curtas. A maioria das plantações desiste muito antes desta altitude. As uvas não receberam esse aviso. Este é o Vale Calchaquí, no noroeste da Argentina. Um deserto de altitude, esculpido entre os Andes e a Sierra de la Conquija, com fundos de vale que já estão a 2.000 metros de altitude. Saindo da cidade de Salta, leva quase um dia inteiro por estradas de montanha e cascalho para chegar até aqui.
Os vilarejos ao longo desta rota sobreviveram durante séculos, com cabras, milho e tudo aquilo que o céu permitia. Em 1831, uma vinícola foi fundada em um desses vales. Ela se chamava Colomé. Durante décadas, foi uma história local. Vinho simples, vilarejo pequeno, sem eletricidade, sem uma estrada fácil para entrar ou sair. No fim do século XX, muitos jovens tinham ido embora. O vale era lindo e quase ninguém sabia que ele existia. Em 2001, um empresário suíço chamado Donald Hess comprou a Colomé. Enólogos de Mendoza balançaram a cabeça. Investidores disseram a ele que era remoto demais, alto demais, arriscado demais. Ele ouviu. Depois começou a plantar mais alto. 2.300 metros, 2.600, 2.900. Até que finalmente, a 3.111 metros acima do nível do mar, ele parou. Roger. A Colomé chama esse terreno de altura máxima, o vinhedo mais alto de sua propriedade. Um museu de arte de luz de James Turrell existe aqui agora. Em um vale onde há mais dias de céu limpo do que em quase qualquer outro lugar da Argentina. O vilarejo ao redor tem uma escola, trabalho estável e um motivo para que suas crianças imaginem um futuro ali. Mendoza tornou o vinho argentino famoso. O Vale Calchaquí o tornou extremo. É assim que se parece ficar quando a escolha está entre partir. Ao aprender a cultivar no céu. Longe desses vales elevados, no meio das colinas onduladas de Córdoba, outra comunidade escolheu mudar tudo em sua forma de viver. Não subindo mais alto, mas desacelerando até que os carros desaparecessem. Você percebe o que está faltando antes de perceber o que está ali. Há uma barreira na entrada de La Cumbrecita. Você pode dirigir até ela, mas não pode entrar de carro. Depois da barreira, não há ruas, apenas trilhas, escadas de pedra e o som do Rio del Medio correndo pelo centro da cidade. La Cumbrecita fica a 120 quilômetros da cidade de Córdoba. Tem cerca de 1.000 moradores permanentes. Parece um vilarejo que foi carregado da Baviera e colocado no hemisfério errado. Em 1934, um engenheiro alemão chamado Helmut Kajolczyk comprou 500 hectares desta encosta. Ele trabalhava para a Siemens em Buenos Aires, projetando pontes por todo o país. Queria um lugar que se parecesse com sua terra natal. A terra que comprou era quase toda rocha nua, com quase nenhuma vegetação. No fim de uma estrada que mal existia. Ele trouxe sementes da Alemanha, plantou-as ele mesmo. Construiu uma casa em estilo alpino e depois disse aos vizinhos que compraram terras dele: construam do mesmo jeito, ou não construam nada. Nada de caixas de concreto, nada de telhados planos, nada de cercas bloqueando a vista da montanha. A arquitetura da nostalgia se tornou a arquitetura da lei. Os carros desapareceram em etapas. Primeiro foram gradualmente restringidos, depois proibidos no centro do vilarejo. O lixo é transformado em composto. A água vem do rio, administrada pela comunidade. Painéis solares ficam sobre os telhados alpinos.
Toda decisão sobre construção, plantio e infraestrutura passa por um processo comunitário. Todos os dias, a cidade fica de um lado daquela barreira. E isto fica do outro. Na maioria dos mapas da Argentina, esta parte parece ser o litoral. Uma borda plana e verde, onde o Rio Paraná encontra o Rio de la Plata. Vista do alto, você percebe que não é litoral coisa nenhuma. É água. 14.000 quilômetros quadrados de água, divididos em milhares de ilhas e canais chamados Delta do Paraná. Na ponta sul deste labirinto fica a cidade de Tigre, a 30 quilômetros do centro de Buenos Aires. A partir daqui, as estradas acabam e os rios começam. 5.000 famílias vivem nas ilhas logo depois desta estação de trem. Suas casas ficam sobre palafitas, seus jardins alagam. Seu endereço é um pier, não uma rua. Se você cresce em Buenos Aires, aprende rotas de ônibus e linhas de metrô. Se você cresce nestas ilhas, memoriza outra coisa. O horário da lancha coletiva, o barco coletivo. É a versão fluvial de um ônibus urbano. Ela se move devagar pelos canais, buzinando uma vez em cada pier. Quando a única forma de sair à noite é esperar no escuro até uma luz aparecer sobre a água. Na capital, engarrafamentos e greves de metrô decidem quando o seu dia começa. Aqui, um único barco atrasado pode mudar uma semana inteira. Os cavalos chegam antes do sol. Às 6 da manhã, já é possível ouvir cascos nas pedras das ruas e esporas batendo nos estribos. Uma vez por ano, em novembro, San Antonio de Areco desperta como se o século XX nunca tivesse acontecido. Esta é a Fiesta de la Tradición, ou Dia da Tradición, e há uma regra não escrita aqui. Se você está se vestindo de gaúcho para os turistas, as pessoas percebem. San Antonio de Areco é uma cidade de 25.000 habitantes, a 112 quilômetros de Buenos Aires. Tem uma praça, um rio, uma rua principal e mais celas do que semáforos. Durante a maior parte do ano, é silenciosa. Mas na semana em torno do dia 10 de novembro, ela se torna o centro do universo gaúcho. O festival nasceu na década de 1930, quando os moradores decidiram que deveria haver um dia para homenagear a vida gaúcha. Eles escolheram o aniversário de José Hernández, o poeta que escreveu Martim Fierro, a Epopeia do Gaúcho. Pouco depois, o próprio escritor da cidade, Ricardo Guiraldes, publicou Dom Segundo Sombra, um romance ambientado nesta mesma cidade e em seus arredores. San Antonio de Areco deixou de ser apenas mais uma cidade nos Pampas. Tornou-se o lugar onde o gaúcho passou de estereótipo a personagem. No dia do desfile, cavaleiros chegam de estâncias de toda a província. Alguns viajando 2 ou 3 dias a cavalo para estar aqui. Eles chegam com suas melhores roupas, chapéus de aba larga, calças bombacha, botas com esporas de prata, cintos incrustados com moedas e filigranas. A prata em suas selas e facas não é bijuteria de fantasia. É riqueza de família, passada de geração em geração
e polida para este único dia do ano. A cultura gaúcha não desapareceu quando as ferrovias chegaram. Ela apenas se estreitou, de um modo de vida espalhado por todo um continente para a história de famílias específicas em cidades específicas. Mais ao sul, na estepe aberta da Patagônia, essas famílias ainda trabalham em ranchos tão grandes que pode levar um dia inteiro para cavalgar de uma cerca até a próxima. Ela sai de casa ao amanhecer e volta quando o sol já está quase desaparecendo de novo. Entre uma coisa e outra, não há cidades, não há postos de gasolina, não há outras casas à beira da estrada, apenas cercas, vento e ovelhas. Em algumas estâncias da Patagônia, o vizinho mais próximo pode estar a mais de 50 quilômetros de distância. Se algo quebra, você mesmo conserta. Se algo acontece, você mesmo resolve. Ou simplesmente não será resolvido. De 1880 até meados do século XX, as ovelhas transformaram a Patagônia em uma das grandes regiões produtoras de lã do mundo. Por volta de 1950, cerca de 22 milhões de ovelhas pastavam nessas planícies. A lã vinda de tão longe ao sul aquecia pessoas na Europa que jamais saberiam de onde ela vinha. Os ranchos de ovelhas, as estâncias, cobriam a estepe, cada um com dezenas de milhares de animais e um punhado de gaúchos para cuidar deles. Então os números começaram a cair. O sobrepastoreio e os ventos do deserto arrancaram a vegetação. A lã mais barata da Austrália e da Nova Zelândia reduziu a competitividade dos preços patagônicos. Em 1991, o vulcão Hudson, no Chile, entrou em erupção, cobrindo os pastos de cinzas. Em algumas áreas, até metade do rebanho morreu dentro de um mês. No início do século XXI, o número de ovelhas na Patagônia Argentina havia caído para uma fração do seu pico. Uma estância que antes vivia apenas de ovelhas agora combina gado, turismo e trabalho de conservação para sobreviver. Os hóspedes pagam para passar alguns dias cavalgando, assistindo à tosquia e comendo assado ao lado da casa principal. Mas por trás dos quartos de hóspedes e dos folhetos turísticos, o trabalho continua o mesmo de sempre. Alguém ainda precisa cavalgar até os postos mais distantes no inverno e contar os animais que ninguém mais jamais verá. Muito ao nordeste, em um tipo muito diferente de área úmida, se você vê a pegada de uma onça pintada, nunca esquece. O homem que diz isso cresceu verificando suas cercas em busca de postes quebrados e gado doente, não de grandes felinos. Durante a maior parte da sua vida, Onça Pintada era uma história contada pelo avô, algo que costumava viver aqui antes que armas, veneno e perda de habitat a apagassem das áreas úmidas. Na província de Corrientes, ninguém com menos de 70 anos jamais tinha visto uma onça pintada na natureza. Os esteros do Iberá cobrem mais de 1,5 milhão de hectares. No nordeste da Argentina, um mosaico de lagoas, pântanos e ilhas flutuantes de vegetação. Durante décadas, grande parte dessa paisagem foi usada para a criação de gado e silvicultura comercial. Plantações de pinheiros e eucaliptos substituíram os campos nativos. Em meados do século XX, a onça pintada, o predador de topo desse sistema, havia sido caçada até a extinção local. No fim da década de 1990,
Douglas e Christine Tompkins começaram a comprar grandes fazendas de gado ao redor do Iberá. A ideia deles era simples e radical: retirar o gado, derrubar as cercas internas, restaurar a vegetação nativa e trazer de volta os animais que haviam sido perdidos. Elas doaram centenas de milhares de hectares para criar o Parque Nacional Iberá, uma área protegida hoje maior do que alguns países europeus. Dentro desse parque, uma espécie se tornaria o teste para saber se o ecossistema poderia voltar a ser realmente inteiro. Em 2015, a Rewilding Argentina construiu centro de reintrodução de onças pintadas em uma das antigas fazendas. Em janeiro de 2021, os portões de dos recintos foram abertos. Pela primeira vez em cerca de 70 anos, uma onça pintada caminhou para dentro dos ésteros do Iberá, sem nenhuma cerca entre ela e o horizonte. Desde então, pelo menos 33 onças pintadas foram registradas vivendo livres dentro e ao redor do parque. Suas pegadas agora aparecem ao longo dos mesmos diques e trilhas de gado que antes carregavam apenas cascos. Para os pecuaristas próximos ao parque, o retorno da onça pintada não é apenas uma história de conservação. É uma questão de sustento. Uma vaca perdida. Para grande felino é dinheiro que não volta. Trazer de volta predador de topo muda tudo abaixo dele. A forma como as capivaras se movem. A forma como os veados se alimentam. A forma como as pessoas falam sobre lugar que antes viam apenas como pasto. Ainda é experimento. Mas, pela primeira vez na memória viva daqui, a pergunta não é: o que acontece quando a última onça pintada desaparece? É: o que acontece se elas realmente voltarem? Em outra parte da Argentina, a pergunta é mais antiga. Lá, as pessoas não estão esperando os animais voltarem. Elas caminham entre rochas que se lembram de uma época anterior à existência de qualquer ser humano. Se você continuar seguindo para o oeste, as árvores vão ficando mais raras e as áreas úmidas se transformam em pedra. As montanhas se erguem, depois desaparecem novamente. Até que tudo o que resta é vento, rocha vermelha e céu que parece grande demais. Na fronteira entre as províncias de La Rioja e San Juan, existe uma bacia onde o tempo não apenas passou, ele se acumulou. Camada sobre camada, até que 230 milhões de anos de história ficaram expostos ao ar. Tallampeia e Istigualasto são dois parques unidos ao longo de único vale, a Bacia Istigualasto-Vila Unión. Hoje é deserto, penhascos de arenito, leitos de rios secos e estranhas formações rochosas com nomes como o Monge, o Tabuleiro de Xadrez, o Submarino. Mas, no Triássico Superior, isto era uma planície de inundação, cortada por rios, com florestas de árvores altas, samambaias e cavalinhas gigantes. A chuva caía forte em uma estação, e depois não caía nada na seguinte. Os animais seguiam a água e às vezes não conseguiam sair. Quando morriam, seus corpos se acomodavam na lama no fundo de canais e lagos. Mais lama os cobria. Ao longo de milhões de anos, o sedimento virou rocha e o osso virou pedra. O resultado é o registro mais completo da vida triássica encontrado em qualquer lugar da Terra.
uma história contínua desde os primeiros mamíferos e dinossauros até o momento em que os dinossauros começaram a dominar. Neste vale, paleontólogos encontraram o Eoraptor lunensis, um pequeno predador de 2 patas, mais ou menos do tamanho de um cachorro médio, um dos dinossauros mais antigos que conhecemos. Eles encontraram crânios de Herrerasaurus e os ossos de outras criaturas que parecem meio répteis, meio mamíferos, lembretes de que a evolução não seguiu linhas retas. Troncos fossilizados repousam onde antes existiam florestas. O chão sob seus pés já foi o fundo de um rio que corria muito antes de existir uma Argentina para colocá-lo no mapa. Caminhando hoje pelo cânion de Talampaya, você passa sob paredes de arenito vermelho com mais de 200 metros de altura. Condores circulam acima. Lá embaixo, no chão do cânion, algumas famílias mantêm cabras em pequenos currais de pedra, vivendo aos pés de penhascos mais antigos do que quase toda a vida complexa em terra firme. É o único lugar do planeta onde você pode ver toda a história do Triássico apresentada em ordem. Em todos os outros lugares deste filme, a pergunta foi: por que as pessoas permanecem em lugares difíceis? Aqui, as rochas respondem a outra pergunta: quão pequeno é o nosso tempo, comparado ao tempo da Terra? Das mãos em uma parede de caverna a uma onça pintada caminhando pela névoa, de uma língua mantida viva à sombra de outro continente, a uvas engrossando, suas cascas contra um sol mais severo, cada história neste país está assentada sobre esta.